Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar de alguns detalhes acerca da última jornada e vamos também fazer alguns sublinhados sobre a divulgação em massa que tem ocorrido dos e-mails do Benfica. Relativamente à última jornada e naquilo que diz respeito ao futebol propriamente dito, não há muito a dizer. Os três grandes venceram com relativa facilidade e o Futebol Clube do Porto, que é aquilo que mais diretamente nos diz respeito, acumulou mais uma vitória, acumulou mais uma boa exibição frente a um adversário que não trouxe o autocarro, trouxe a garagem inteira. E portanto sobre isso nada há a dizer em particular. O mesmo não se pode dizer sobre um conjunto de matérias que giraram à volta dessa jornada. A primeira grande questão é a seguinte: a Federação Portuguesa de Futebol não tem nada a dizer sobre as comunicações com o vídeo-árbitro relativas ao jogo Tondela-Benfica? Não há nada que todos devêssemos saber sobre aquilo que ocorreu no passado domingo em Tondela? Será que tudo decorreu dentro da normalidade? Será que a Federação Portuguesa de Futebol, que foi tão célere no passado sábado a vir logo alertar que apesar do corte de energia e apesar do corte de transmissão televisiva do Feirense Vitória de Setúbal, as comunicações com o vídeo-árbitro se mantiveram? Não nos explicaram muito bem como é que o vídeo-árbitro continuou a ver o jogo, mas isso é só um detalhe. Mas foram tão rápidas a dizer isso e não acham que nos deviam esclarecer sobre aquilo que aconteceu? Será que houve algum corte de comunicações no Tondela-Benfica? Curiosamente, o técnico que estava em Tondela era o mesmo técnico que estava no Aves-Benfica, onde as comunicações com o vídeo-árbitro quebraram. Atenção, não estou a pôr em causa o técnico, mas é só uma coincidência. Agora, o que é facto é que a Federação Portuguesa de Futebol nos devia esclarecer sobre aquilo que aconteceu. Até porque houve um lance de grande penalidade não assinalado em favor do Tondela perto do final da primeira parte e era bom que soubéssemos, ou que tivéssemos a certeza absoluta, se não existiu nenhuma quebra de comunicações com o vídeo-árbitro nessa altura. Portanto, fica aqui o desafio à Federação Portuguesa de Futebol que nos esclareça sobre isso. Uma das matérias também que quero aqui trazer à colação relativamente à última jornada tem a ver com o termo comparativo do comportamento das equipas e respectivos treinadores, quer quando jogam com o Futebol Clube do Porto, quer quando jogam frente ao Benfica. Reparem nas diferenças comportamentais que ocorreram no Benfica Estoril e no Futebol Clube do Porto Marítimo. No Benfica Estoril tivemos um treinador, Ivo Vieira, a pôr a sua equipa a jogar campo todo, jogo pelo jogo, olhos abertos, peito aberto, porque o espetáculo do futebol é que é interessante. Na segunda-feira passada, no Futebol Clube do Porto Marítimo, tivemos uma equipa no Ferrolho, uma equipa antiga portuguesa, que, como disse há pouco, não trouxe um autocarro, não trouxe dois autocarros, trouxe a garagem inteira. Jogou inclusivamente com 3 centrais, coisa nunca vista no Marítimo e até, aparentemente, surpreendente, porque mesmo quando jogou frente a adversários com 2 avançados, o Marítimo nunca jogou com 3 centrais. Portanto, veja-se a diferença comportamental. Veja-se depois a diferença entre ambos os treinadores na conferência de imprensa após o jogo. E Vieira quase que ficou incomodado com os jornalistas, quase, ou ficou mesmo, incomodado com os jornalistas perante a insistência sobre as perguntas de arbitragem. Daniel Ramos, treinador do Marítimo, no Estádio do Dragão, foi muito célere a querer se justificar com uma expulsão, que depois ele próprio acaba por dizer que concorda com os cartões amarelos, pudera, mas ainda assim não deixou de passar o recado acerca da arbitragem. Portanto, veja-se o comportamento dispar que continua a acontecer no futebol português. Se calhar está na altura do Futebol Clube do Porto ter alguma mala pintada de azul. Porque às vezes nestas questões a mala de cartão para Linda de Sousa já era o busilis da questão. Vá-se lá saber se uma malinha azul também não ajudaria a resolver algumas questões. Também desta jornada tivemos mais um comportamento ridículo do Benfica, aliás, como costuma ser seu apanágio. O Benfica virou-se agora para Danilo. Agora dizem que depois de Filipe é o Danilo vale todo, porque Danilo terá tido comportamentos menos corretos para com o árbitro da partida. Ora, um clube que teve Petit a cuspir na cara de João Ferreira no Bessa.
Um clube que teve Luizão a agredir na Alemanha um árbitro. Um clube que ainda na época passada teve Luizão a encostar a cabeça ao Ferrari, desculpem, a Nuno Almeida, no jogo com os Chaves. Vem falar de Danilo. Não, o Benfica não quer falar de Danilo. O Benfica aquilo que quer é criar ruído. O Benfica, pressionadíssimo com tudo aquilo que tem vindo a lume, quer criar factos. O Benfica quis criar um facto com a invasão de campo do adepto do Futebol Clube do Porto, no Futebol Clube do Porto Benfica, e agora tudo isto se saldou por uma multa que não ascende a 3.000 euros. Portanto, o Benfica, nos seus atos repetidamente falhados, na sua estratégia repetidamente falhada, seja ela desportiva, seja ela de comunicação, quer criar factos. E lembrou-se agora de se virar para Danilo. Ora, eu acredito que isto seja uma tentativa de abafar os comportamentos de Tiago Pinto no banco de suplentes do Benfica, que tem provocado e que tem insultado tudo e todos. Mas, meus amigos, não vale a pena. O tempo em que vocês montavam e desmontavam cenários e nós estávamos calados, acabou. Nós agora estamos aqui para denunciar as parvoíces e os disparates que os senhores persistem em montar e em desmontar. Foi relativamente a Filipe, é relativamente a Danilo, têm também vindo à colação com o engenheiro Luís Gonçalves e vão continuar, porque isto são os sinais do desespero do Benfica. O Benfica sempre teve uma estratégia não de falar de factos, mas sim de criar factos. Mas essa criação de factos, meus amigos, esqueçam, porque da nossa parte não tem aceitação e nós vamos continuar a denunciar e a trazer a nu os vossos disparates. E por falar na divulgação de e-mails e nesta pressão mediática que tem existido à volta do Benfica, foi com alguma boa disposição que assisti à ameaça do Benfica de processos a todos quantos consultassem os e-mails que vão sendo divulgados um pouco por todo lado. Bom, já todos compreendemos que não vão existir salas de audiência suficientes para julgar todos aqueles que consultam os e-mails. Ora, da minha parte, infelizmente, por enquanto, ainda não me vão colocar nenhum processo, porque eu ainda não tive a curiosidade sequer de ir ver isso. Mas lá chegará o dia. Agora, não deixa de ser ridículo, mais uma vez, tal como é a panagem do Benfica, que o Benfica, que foi o clube que divulgou os escutas do apito dourado, que foi o clube que fez programas no seu canal sobre as escutas do apito dourado. Curiosamente, vejam a ironia do destino, programa com Rui Pedro Brás e Pedro Guerra. Vejam bem a ironia do destino. Portanto, este clube que fez essa divulgação, que fez programas no seu canal sobre este tema, que patrocinou a execução de filmes sobre o apito dourado, que pagou a senhoras que trabalhavam na noite para escreverem livros, é este clube que nos vem dar lições, é esta gente que nos vem dar lições de seriedade e de recato e com ameaças para quem consultar os e-mails. Esta gente não tem vergonha na cara. Esta gente perdeu a noção do ridículo e perdeu perante esta pressão e toda esta panóplia de informação que vem sendo demonstrada acerca do Benfica. Até porque muito se tem falado sobre a não existência de provas de corrupção. Eu não sei se já existem provas de corrupção ou não. Agora, há uma coisa que existe de certeza absoluta. São provas de condicionamento sobre todos os agentes desportivos. O Benfica colhia informação privada e pessoal sobre os agentes desportivos para que depois os mesmos se sentissem condicionados. E não é preciso, quando alguém tem alguma informação sobre nós que nos compromete, não é preciso que nós depois fiquemos à espera que esse alguém nos ameace. Não, nós sabemos que eles têm essa informação e, como tal, estamos condicionados em tudo aquilo que se relaciona a essa pessoa. E, portanto, é esta gente que nos vem dar lições sobre violação de correspondência ou violação da vida privada das pessoas quando fizeram programas ridículos sobre a divulgação das escutas do apito dourado. Agora, aquilo que efetivamente já todos percebemos desta divulgação é uma coisa fundamental. O Benfica, conforme nós temos falado aqui nos últimos episódios, continua a ter a condescendência das autoridades em Portugal. A
polícia continua num silêncio profundo sobre aquilo que se passou no último Porto-Benfica no Estádio do Dragão. Continua num silêncio profundo sobre aquilo que se passou na Alameda do Dragão, que pode levar à cegueira de um adepto do Futebol Clube do Porto. Continua sem prestar esclarecimentos. E agora, perante uma divulgação de um e-mail, percebemos todos que isto era uma estratégia montada. Porque lemos todos um e-mail onde quase que se pedia desculpa ao Sr. Dr. Paulo Gonçalves por não ter sido possível atrasar mais a entrada dos adeptos do Futebol Clube do Porto num determinado jogo no Estádio da Luz, porque isso tudo estava montado com a polícia. Portanto, a polícia estava em conluio com o Benfica, segundo esse e-mail, para atrasar, para retardar a entrada dos adeptos do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Polícia essa que continua num silêncio profundo sobre aquilo que se passou na Alameda do Dragão no último Porto-Benfica. Meus amigos, o polvo é isto. O polvo é isto. E é isto que nós vamos continuar a denunciar. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha onde recordamos, ficamos à espera que a Federação Portuguesa de Futebol nos esclareça o que é que aconteceu com as comunicações do VAR em Tondela no último domingo. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.